Oi, alunos, tudo bem? Sou eu, professor Gustavo. Eu estou aqui, né, nesse novo vídeo porque é muito importante, né, nós darmos continuidade nas nossas aulas, nos nossos estudos com a filosofia, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante e nós já iniciamos um pouco em sala. Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar sobre os olhares, né? Então, o que é esse olhar? Será que o mesmo olhar que eu tenho é o mesmo olhar que vocês? Será que cada um de nós possuímos um olhar diferente? Então é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. É muito importante que nós venhamos, né, a pensar que no mundo existem várias pessoas, né? Existem pessoas de diversos jeitos, de diversas formas, pessoas que pensam juntos, né? Pessoas que pensam na mesma coisa, pessoas que já não acreditam, que pensam em coisas diferentes. E é muito importante nós respeitarmos a opinião dos outros e entendermos também como que isso funciona. Como que uma pessoa tem uma opinião, ou por que ela acredita naquilo, ou por que ela desacredita daquilo. E na verdade tudo está explicado porque estamos em situações diferentes. A pessoa que acredita em é, em determinado livro que ela lê, um livro de histórias que ela leu, ela gosta muito daquele livro, é porque, na verdade, ela teve uma história com aquele livro. Porque quando ela era criança, a mãe dela, ou então a responsável mãe, ele lia aquele livro para ela, e aí ela começa a desenvolver, né, um certo carinho pelo aquele livro. Então aquele livro para aquela pessoa é muito importante. Já a outra pessoa, né, o nosso outro coleguinha, ele ganhou o mesmo livro na infância, só que ele perdeu o livro. Então, aquele livro que ele acreditava ser muito importante para ele já não é tão importante quanto para aquela outra colega. Agora, nós vamos ver no livro para vocês terem noção um pouco do que eu estou falando. Então, nós estamos aqui, né, no nosso capítulo 2, o tema Olhares Diferentes, e nós temos aqui, né, uma situação banal, né, corriqueira, que acontece todos os dias, né, que é o dia a dia das pessoas. Então, nós temos aqui um prédio, uma rua, nós temos aqui um senhor vendendo sorvete, né, nesse prédio, durante os andares, nós temos várias pessoas, cada pessoa possui um ângulo diferente, né, do dia, do mundo, né, deste lugar. Essa mocinha aqui, que está aqui logo no começo, aqui, que ela está limpando a janela, ela tem um campo de visão. A senhora que está aqui em cima, ela tem um outro campo de visão muito mais amplo. Por quê? Por causa que ela consegue ver todos os outros que estão embaixo e ainda assim uma grande parte da rua, não é mesmo? Esse rapaz que está andando aqui, ele tem um outro campo de visão um pouco mais limitado que todos esses outros que estão em cima. E um que tem um ponto de visão mais limitado ainda é essa moça aqui. Então é muito importante nós compreendermos que às vezes as nossas opiniões, os nossos gostos, costumes e hábitos são devido ao lugar que nós estamos, né? A vida que nós tivemos, né? É muito importante nós sabermos disso. Agora, nós vamos partir para outra parte. Nós, nós temos aqui nesse trechinho aqui, nós vamos fazer a leitura dele. Olhar para fora e para dentro. Há muito para olharmos à nossa volta e podemos fazer isso de diversos modos, o que leva a perceber as coisas de maneiras distintas. Podemos, por exemplo, olhar através de uma janela. Assim, inúmeras formas, cores, sons, palavras, desejos, lembranças e ideias chegam a nós de maneiras diferentes, exercitando o nosso contato com o mundo e com tudo que nos cerca. Então é muito importante nós relembrarmos daquilo que já foi dito, né? Que tudo que nós sabemos hoje em dia é porque nós tivemos uma história, né? Nós temos lembranças, nós temos desejos, nós lembramos dos sons, das cores, das formas. Então tudo, né, que nós temos hoje em dia em relação ao nosso olhar, ao nosso ponto de vista, é devido às nossas vivências e experiências. Agora, nós vamos fazer, né, uma tarefinha que é muito legal aí do nosso material de apoio, nosso caderninho de apoio, né? Aqui mais embaixo,
nós vamos falar um pouquinho sobre a janela. Vocês lembram lá da janela, tal, que nós é, falamos, né, aqui no prédio? Então, pois é, agora você vai fazer a sua janela. Lá no seu material de apoio tem duas janelas em duas páginas lá. O que vai acontecer? Você vai pegar e vai recortar, né? Ela vai ficar assim. Você vai dobrar, né? Na onde que tiver com o traçado, esse pontilhadinho aqui, você vai dobrar. E aonde tiver com aquela bordinha mais lisa, é para você cortar. Ela vai estar especificando bem. Mas vai ficar assim. Essa primeira vai ficar dessa forma, você vai cortar o meio, igual aqui, ó. Área para destacar. Então você vai cortar ao redor dela, destacar e vai ficar assim. Agora nós vamos fazer essa atividade. Então, alunos, nós terminamos a nossa atividade e aí agora você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui na questão 2 e vai escrever o porquê que você desenhou, escolheu, né, essa paisagem interna e externa. Por quê? Uma janela, nós sabemos que ela tem dois lados, o lado de fora e o lado de dentro. Então, o que acontece? Primeiro, o lado de fora, eu desenhei na minha janela um sol, né, nuvens e uma montanha, correto? Alguns passarinhos também, então ficou mais ou menos assim. Por dentro, o que eu fiz? Eu já fiz um sofá, eu coloquei aqui uma mesinha com jarro de flor, uma outra mesinha aqui, eu coloquei alguns quadros na parede, coloquei relógio também. Então aí você vai usar a sua criatividade, fica livre para você fazer aquilo que você quer. É muito importante que seja você caprichar, que faça um desenho colorido, um desenho muito bonito. E agora o que você vai fazer? Você vai escolher um local da sua casa, ou no seu quarto, ou então num caderno que você tem, e você vai pregar a sua janela. Né? O ideal seria, né, que a gente pudesse ver as duas faces, mas você vai escolher a que você mais gosta e você vai fixar. Eu vou fixar a minha aqui. Olha como que ficou a nossa janela. Bem bonita, né? E tá aqui decorando o nosso espaço. Todas as vezes que você vai lembrar dela, você vai olhar para ela, você vai lembrar da nossa aula de hoje, né? E que tudo tem dois lados, né? E esses lados, eles são, né, de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas vivências. Então, finalizamos a nossa aula de hoje com essa atividade.